Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu sou o Ricardo e eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre Fórmula 1. A gente teve no último final de semana o Grande Prêmio da Rússia acontecendo no circuito de Sochi, a vitória de Lewis Hamilton, a nona vitória dele nessa temporada da categoria. Seu companheiro Valtteri Bottas chegou em segundo e o Leclerc terminou na terceira posição, completando o pódio. Hamilton então tem um caminho mais do que fácil agora para o seu sexto título na categoria, tem uma vantagem de mais de 100 pontos sobre o primeiro adversário, fora o seu companheiro de equipe, o Valtteri Bottas. E o Valtteri Bottas a gente conhece, ele é um bom piloto, mas ele não é do nível do Hamilton, então é muito difícil que ele consiga uma reviravolta absurda nas últimas corridas e brigue por esse título. Mas enfim, falando da corrida que a gente teve nesse último final de semana na Rússia, os assuntos que eu elenquei para falar aqui hoje são um pouquinho diferentes com relação à disputa pelo título, né? O primeiro assunto é sobre uma equipe do meio do grid, mas tem tudo para evoluir, principalmente nos próximos anos, não necessariamente na temporada que vem, mas nas temporadas subsequentes. Vamos falar então da McLaren, né? O ano da McLaren em 2019 é excelente, eu acho que todo mundo já conseguiu notar isso, tanto pela tabela de classificação, né, nos pontos, a gente vê o Carlos Sainz na 7ª posição, pertinho de ultrapassar o Gasly, que ainda tem toda aquela pontuação da Red Bull, da época que ele correu na Red Bull. O Norris fazendo corridas muito interessantes também, o Norris é um pouquinho melhor nos sábados também, né? Fez classificações muito interessantes. E a McLaren precisava desse alento, né? A gente viu um time McLaren muito frágil, especialmente nas relações internas, né? Se a gente notar, sei lá, o Pérez, na época que foi com a McLaren, depois o Magnussen, depois todos aqueles anos com o Alonso, aquela parceria com a Honda, todo esse tempo foi muito nebuloso para o time McLaren, né? Há muitas temporadas que a gente não via a equipe unida com um ambiente legal, né, demonstrando que está realmente numa fase boa no campeonato. E nesse ano a gente vê, né, tanto dentro da pista como fora da pista. Dentro da pista, além de conseguir os resultados, os pilotos vêm demonstrando um desempenho muito legal, né? O Norris ainda é jovem, então ele ainda tem bastante coisas a evoluir, especialmente com relação ao ritmo de corrida, mas ele vai muito bem nos sábados. E o Sainz é irrepreensível quanto ao ritmo de corrida, né? Quantas corridas que a gente já não viu nessa temporada, o Sainz praticamente nem aparece na transmissão, e quando a gente vai olhar, ele está lá na 6ª, 5ª posição, somando pontos importantíssimos para o campeonato. Então, eu já cheguei a comentar isso em vídeos e reforço agora. O futuro da McLaren é muito, muito, muito bom. Tanto por essa situação da convivência entre os pilotos, da habilidade que os dois pilotos têm, Sainz e Norris, são caras muito bons dirigindo. E nesse final de semana a gente teve um anúncio que a McLaren vai mudar para motores Mercedes a partir de 2021. Né? Isso abre uma outra possibilidade que ainda é apenas um rumor, mas que pode sim acontecer. Possibilidade que a Mercedes vai deixar o esporte, sair da Fórmula 1 e focar em outros projetos. A gente viu para essa próxima temporada, a Mercedes vai abrir uma equipe na Fórmula E, carros elétricos, é o futuro aí do mercado como um todo. Pode ser, por que não, né? Pode ser que a Mercedes abra mão da Fórmula 1 e vá se dedicar apenas a esse tipo de tecnologia. E se isso acontecesse, a equipe com motores Mercedes, que tem um investimento maior na Fórmula 1, se tornaria a McLaren. A McLaren poderia se beneficiar muito disso. Mas mesmo se isso não acontecer, a McLaren por si só, com o investimento que tem atualmente, com motores mais confiáveis, até mais potentes do que a Renault, a gente sabe que a era de dominação dos motores Mercedes já acabou, né? Não é mais aquela situação que a gente tinha em 2014, 2015, onde as 8 primeiras posições eram exclusivas das equipes Mercedes. Isso não existe mais, né?
Mas, de qualquer maneira, os motores Mercedes continuam sendo muito confiáveis, mais potentes do que alguns propulsores, como o caso da Renault e da Honda, né? E tudo isso, né, aliado ao investimento que a McLaren tem e a essa dupla de pilotos que é assim muito talentosa e também muito unida, né, pode trazer um futuro muito legal para a equipe. Vamos ficar de olho então. Eu acho que a McLaren é uma grande aposta, especialmente para 2021. Né? Ano que vem vai ser mais um ano de consolidação para o time de fato, né, se estabelecer ali naquela posição de quarta força, de repente em uma outra corrida talvez conseguir brigar com as três grandes, mas o primordial seria de fato se estabelecer como quarta força. E para 2021, que a gente vai ter todas aquelas mudanças no regulamento, aí eu acredito que a McLaren pode sim ser essa equipe a dar esse passo maior para se estabelecer de repente como uma das grandes forças do esporte. Bom, pulando aí essa parte da McLaren, então, a gente vai falar do grande assunto desse final de semana, que foi a equipe Ferrari como um todo, né? Tudo que aconteceu nessa corrida. Bom, vamos lá então. O que a Ferrari fez para se tornar toda essa falácia que teve? Primeiro, a estratégia, né? A estratégia da equipe para o procedimento de largada como um todo. O Leclerc, que estava partindo da primeira posição, tinha imediatamente atrás o seu companheiro, o Sebastian Vettel. O que a Ferrari pensou então? Vamos fazer com que o Leclerc dê o vácuo para o Vettel. Com isso, o Vettel vai, obviamente, ultrapassar o Hamilton e a gente vai ter então primeira e segunda posições durante a corrida. A partir daí, a gente vai poder controlar o Grande Prêmio, como foi feito em Singapura. Né? Singapura, o Leclerc tinha a primeira posição. O que ele fez? Foi lá fazendo o ritmo dele, controlando o desgaste de pneus, para que ele tivesse a corrida sob controle. E isso, de certa forma, aconteceu. O que acabou acontecendo diferente foi a situação do Vettel, que a gente já explicou, né, que ele voltou muito mais rápido e tomou posição. Mas, de certa forma, o Leclerc, na primeira posição, tinha o controle da corrida naquele momento. E esse era o objetivo da Ferrari, ter o controle da prova. Né? Por isso que ela queria os seus dois carros nas duas primeiras posições. Pois bem, a estratégia, ela foi correta? Ela foi, só que ela foi muito arriscada, né? Porque ela envolvia vários fatores que desde sempre estavam presentes. Então, assim, obviamente, quando você faz essa situação de um piloto dar o vácuo para o outro, você sabe que o cara pode vir e ultrapassar o piloto que vai à frente, que foi o que o Vettel fez. Como Ferrari também podia imaginar que, sei lá, o Leclerc poderia de repente fechar o Vettel e se negar a abrir caminho para ele, como foi acordado. Então, assim, a ideia da estratégia da Ferrari era muito boa, mas desde sempre o plano foi muito engenhoso, e eu acho que aí morava, né, bastante problemas que poderiam fazer a equipe italiana pensar um pouquinho mais na hora de fato colocar isso em prática, né? Porque tudo não é tão simples quanto parece, não é tipo, vou só dar o vácuo pro cara que vem atrás, vai correr tudo certo, ele vai deixar o outro passar, enfim, não vai dar nenhum tipo de problema. Eu acho que a Ferrari poderia ter pensado um pouquinho mais nisso. Agora, analisando as consequências de fato, né? O que aconteceu? O Vettel acabou ultrapassando o Leclerc já na largada e estando na primeira posição, o Vettel não diminuiu o seu ritmo para que o Leclerc se aproximasse. Ele ficou toda hora falando no rádio, não posso deixar o Leclerc passar porque ele está muito longe. E o Leclerc contra-atacou, eu não consigo me aproximar do Vettel por conta da turbulência. Né? E aí ficou todo aquele jogo, toda aquela tensão, até que a troca de posições aconteceu apenas na rodada de paradas no box. E o Leclerc acabou voltando na frente, logo uma ou duas voltas depois o motor do Vettel abriu o bico e aconteceu todo o decorrer da prova. Sobre esse movimento, né, sobre essa discussão aí entre Vettel e Leclerc, quem passa, quem tem que deixar passar,
eu acho que não importa pra gente quem estava certo ou quem estava errado, porque essa é uma discussão que vai muito pro âmbito das possibilidades. Então, assim, o Leclerc queria, aliás, o Vettel queria que o Leclerc se aproximasse, só que o Vettel estava acelerando demais, o Vettel estava fazendo volta mais rápida atrás de volta mais rápida. Então não era fácil para o Leclerc manter esse ritmo. E aí o Leclerc vem falar, eu não consigo me aproximar por causa da turbulência, mas o Leclerc chegou a estar 4 segundos atrás do Vettel. 4 segundos você não tem efeito de turbulência, o efeito da turbulência é 2 segundos no máximo. Então assim, podem ser que os dois pilotos estavam dando um miguezinho. E esse é o principal ponto da nossa análise. Se os dois pilotos estavam dando um miguezinho, é porque a gente está presenciando uma disputa interna, né? Não uma guerra, assim, não é uma situação, os dois pilotos se odeiam, eles vão se bater toda a corrida na pista. Não, mas há sim uma certa tensão dentro dos boxes da Ferrari, que a equipe não tem classificado por estamentos, assim, você é meu primeiro piloto e você é meu segundo piloto. Está havendo uma briga interna para ver quem vai ser de fato o preferido, né? O cara escolhido pela Ferrari para ser o primeiro piloto. E aí moram muitos perigos, né? Porque aí a gente pode ter essa relação desandando, a gente pode ter acidentes ou enfim, toques, né? Lances de corrida mais frequentes, a gente pode ter um piloto se negando a ajudar outro e toda aquela tensão que acontece nesse tipo de situação, né? O que vai acontecer no futuro a gente não sabe. Eu acredito que essa situação poderia ter sido evitada. E aí é que vem o papel principal do Vettel, que eu enxergava nele um cara experiente que podia apaziguar essa situação. Muita gente diz, o Vettel teve aquele histórico com o Weber em 2012, né, 2011, alguma coisa assim. Só que o Vettel amadureceu muito, cara, são 6 anos nesse período. Se você pegar as declarações dele no início dos anos 2010 e agora, você vai ver que são totalmente diferentes, né? Então, eu acreditei que o Vettel poderia fazer esse papel de, entre aspas, mediador. Um cara de chegar lá no Leclerc e falar, querido, vamos com calma, não é bem assim que funciona, né? Mas, a partir do momento que o Vettel chega numa corrida e compra essa briga com o Leclerc, ele vai para o rádio e fala, não vou dar posição para ele porque ele está muito longe, né? E aí fica esse joguinho entre os dois, fica totalmente evidenciado para a gente que está sim havendo uma disputa interna para ver quem vai ser o primeiro piloto da escuderia Ferrari. E eu acredito que isso pode sim ter algumas consequências ruins no futuro da categoria. Como eu falei, não tem como saber como essa situação vai se desenvolver, a não ser esperar, né, os próximos capítulos dessa novela, como que o Leclerc vai se portar, como que o Vettel vai se portar, se um dos dois vai pedir para sair, o que a Ferrari vai fazer, se a Ferrari vai chegar em Suzuka e dizer, quem largar na frente tem a preferência, ou não, quem está na frente do campeonato vai ter preferência. Enfim, o fato é que alguma coisa vai ter que acontecer para que os ânimos se acalmem um pouquinho. Que a gente está vendo, que a gente viu, aliás, nesse Grande Prêmio da Rússia, foram dois pilotos, dois companheiros de equipe lutando entre si, claramente lutando entre si, para ver quem teria o privilégio de ser o primeiro piloto da escuderia Ferrari. Bom, sobre esse final de semana é isso, então. A gente volta daqui a 2 semanas com o Grande Prêmio do Japão, uma corrida que acontece de madrugada no circuito de Suzuka, uma corrida sempre muito interessante. O circuito de Suzuka é muito legal, um circuito muito técnico. Vamos ver então o que acontece nessa prova. Beleza, galera? Abraço e até mais!